Vamos começar a falar da questão grave do Guarujá. E aqui eu quero fazer algumas advertências. Vamos tratar disso agora e vamos tratar também nos 4 minutos reservados a São Paulo. Você das outras praças que está ouvindo pelo rádio, depois pega ou nas redes sociais ou no Band News TV, enfim, porque é importante isso que a gente vai falar. Tá? E aqui ninguém quer demonizar ninguém não, viu, governador? Só que é preciso ter um pouquinho mais de parcimônia para tratar desses assuntos. Vamos lá, 11. Subiu para 14 o número de mortes confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública durante a operação que foi realizada em Santos e em Guarujá, no litoral de São Paulo, após a morte de um PM da rota na semana passada. O soldado Patrick Bastos Reis foi baleado enquanto fazia um patrulhamento na comunidade da Vila Zilda, no Guarujá, na última quinta. A morte foi confirmada no mesmo dia. Além dele, um outro policial foi baleado na mão esquerda e encaminhado para o Hospital Santo Amaro e liberado. O suspeito de atirar e matar Patrick Bastos Reis está preso. Ele passou por audiência de custódia ontem no Fórum de Santos, no litoral de São Paulo. Erickson David da Silva, de 28 anos, teve a prisão temporária mantida por 30 dias. Apesar de ter se entregado, ele nega o envolvimento no crime e diz que estava no local apenas para comprar drogas. Apenas para a gente juntar o factual aí, valeu, Beni, vamos para 23, depois eu volto lá para cima, vai lá. Beleza, vamos lá então atualizar. Uma policial militar foi baleada em frente a uma padaria no bairro Campo Grande, em Santos, no litoral sul de São Paulo, hoje de manhã. Ela estava com uma viatura estacionada quando foi atingida na região das costas. A cabo, foi encaminhada para a Santa Casa de Santos. Depois do caso, um homem foi morto durante as buscas por suspeitos. Segundo as imagens, o crime aconteceu por volta das 6 horas da manhã. Nelas, é possível ver que os bandidos apareceram num carro de cor vinho e pararam próximo à viatura. Na sequência, 2 criminosos desceram do veículo com armas na mão. A PM baleada estava acompanhada de um colega. Os 2 acabaram sendo abordados por 3 bandidos. Os criminosos se aproximaram e atiraram contra eles. Os policiais revidaram a ação e houve troca de tiros. 12 aí, acusa-se um cenário de terror, etc. Eu vou falar de tudo isso, se eu estou comprando essa versão, se eu não estou comprando essa versão. Acho que tem muita gente flertando com o perigo e com a desordem. Vai. Relatos de moradores que vivem na cidade de Guarujá apontam que o município vive um clima de terror após a operação que foi iniciada com pelo menos 600 agentes da Polícia Militar. Em mensagens nas redes sociais, as denúncias apontam para o uso de força desproporcional sem qualquer diferenciação entre quem é suspeito e quem apenas mora na cidade. Em outro relato, famílias chegaram a dizer que a rota prometeu matar ao menos 60 pessoas. As equipes do Conselho Estadual de Defesa aos Direitos da Pessoa Humana, o CONDEP, e da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo iriam visitar o Guarujá nesta semana. No entanto, os encontros foram cancelados por falta de segurança. Ontem, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, elogiou a atuação da PM e disse que ninguém quer confronto. Ele falou o seguinte: a polícia quer evitar o confronto de toda forma. Ninguém quer o confronto. Agora, nós temos uma polícia treinada e que segue à risca a regra de engajamento. Vamos a 13, atenção aí, Augustão, depois dessa 13 a gente vai para o vídeo do governador. O que nós temos da ouvidoria? O ouvidor das polícias do estado de São Paulo, Cláudio Silva, está pessoalmente no litoral sul do estado para acompanhar as denúncias de tortura e abuso da polícia militar. Em entrevista ao jornal O Globo, ele disse que os relatos de excessos não param de chegar. Segundo a ouvidoria, o número de mortos pode chegar a 19. A Defensoria Pública do Estado também foi acionada e nos próximos dias, representantes do órgão devem participar das conversas com moradores. Olha aqui, e o governador falou a respeito de eventuais excessos, como é que estão essas coisas. Põe um vídeo aí que depois eu quero comentar, vai lá. Agora fica sempre essa narrativa de que há excesso, há excesso, há excesso. Se houver excesso, nós vamos investigar. Porque tudo está sendo investigado, né, pelo DEIC, pela própria Polícia Militar. As imagens, né, as câmeras corporais estarão anexadas nos inquéritos, né, para que, se houver algum excesso, a gente, porventura, puna, né, que a gente não vai tolerar excesso, a gente não vai tolerar desvio de conduta. Agora, vamos ter respeito também pelos profissionais que estão trabalhando pela nossa segurança pública.
É um monte de gente falando um monte de coisa que não é procedente. Chega um camarada e diz, morreram tantas pessoas, não sabem nem o que aconteceu. Tenho relatos que morreram muito mais pessoas que estão sendo notificadas. É falso. É falso, não tem informação correta. Não está interpretando corretamente o que está sendo registrado nos boletins de ocorrência. Nós estamos trabalhando com toda a transparência. Olha aqui, não sendo interpretado corretamente, temos de fazer com que se interprete corretamente. O governador começou a coletiva, ele estava realmente muito agitado. Depois ele deu uma acalmada e me parece que essa fala dizendo, olha aqui, nós vamos ver se há excessos, etc. Governador, indícios de excessos existem. Atribuir tudo a só uma narrativa, como se diz, inventada pelo crime organizado, no caso pelo PCC, parece que não condiz com a realidade. Agora, de qualquer modo, essa acusação que o senhor está fazendo, que é a ouvidoria da polícia, o senhor tem um bando de picareta lá, que só está falando porcaria. Olha aqui, eu vou repetir, já disse aqui, e isso é muito importante. A polícia de São Paulo, o estado de São Paulo é o estado menos violento do Brasil no que diz respeito às mortes, né, violentas, a homicídios, mesmo que praticados pela polícia. São 8,4 por 100 mil habitantes, segundo o anuário do Fórum de Segurança Pública, divulgado há 2, 3 dias. Para vocês terem uma ideia, o Amapá é 50,6. São Paulo, 8,4. O Brasil, 23,4. Então você pode dizer assim, se no Brasil todo morresse por 100 mil habitantes, mortes violentas, o que morre em São Paulo proporcionalmente, você teria, né, uma redução de quase 2/3. Então, é claro que são bons números. E esses números se devem também a uma polícia que, apesar de problemas, atua com correção, ou pelo menos com mais correção do que muitas. Agora, o que é lamentável, e isso não pode ser ignorado, e nós vamos voltar ainda no assunto aqui no Horário de São Paulo, nós não podemos partir do princípio que é natural quando morre um policial, e isso é lamentável, e ninguém aplaude, e ninguém gosta, e ninguém está achando bonito, e não tem esse negócio, ninguém liga para o policial. Que história é essa? Isso é mentira. Agora, não pode ser naturalizada a ideia de que se morre um policial, tem que morrer pelo menos não sei quantos bandidos. Porque isso não é uma boa polícia. Morreu, tem que ir atrás, tem que prender, tem que sufocar o crime organizado. Ninguém está contra isso, não. De jeito nenhum. Nós não podemos voltar àquele padrão que consiste no seguinte: vamos fazer uma luta entre aqueles que defendem segurança pública para valer e essa turminha aí dos direitos humanos. Porque ninguém aguenta mais. Os números indicam que nós temos números da violência no estado de São Paulo, comparado a outros que são bons. Caiu o número de homicídios. Por várias razões, outra hora podemos entrar nisso. Agora, polícia não existe para fazer vingança. E é claro que é lamentável. É claro que tem dia atrás. E quando se fala, vamos respeitar a polícia, quem é que está desrespeitando a polícia? Não, a imprensa não é, governador. A imprensa tem de fazer o trabalho de apuração. E sim, todos queremos segurança pública. Todos defendemos uma polícia eficaz, eficiente, que respeite as regras do jogo. Todos lamentamos a morte de policiais. Isso não é privilégio de correntes ideológicas. Muito bem, infelizmente vamos ter que seguir com esse assunto das mortes em São Paulo, porque não é possível, o Estado não pode retroceder nas boas práticas. O que nós temos aí? Vai 14.
A quantidade de pessoas mortas durante a operação na Baixada Santista desde a morte do PM da Rota representa mais da metade de todos os mortos pela Polícia Militar na região em todo o primeiro semestre. Dados da Secretaria da Segurança Pública do governo Tarcísio de Freitas, administrada pelo secretário Guilherme Derrite, indicam 20 mortos entre janeiro e junho deste ano. Somente entre sexta e hoje, o número de vítimas está em 14. Os registros incluem casos de policiais civis e militares que estavam em serviço e se envolveram em ações com mortos, que levam o nome técnico de morte decorrente de intervenção policial. No mesmo período, um policial em serviço e 5 PMs aposentados foram mortos. Outros 8 policiais em serviço, 3 de folga e um aposentado ficaram feridos em ações. Tem o que nós temos ainda mais mortos da gestão Tarcísio? Aí vai lá, vai bem. As mortes decorrentes de intervenção policial em serviço no estado de São Paulo subiram 26% no primeiro semestre. Foram 155 mortes provocadas pela Polícia Militar nesse ano, diante das 123 registradas no mesmo período do ano passado. Os dados de julho ainda não foram divulgados pelo governo. Esse salto da letalidade policial ocorre mesmo depois da adoção das câmeras corporais pela Polícia Militar Paulista. A implementação da tecnologia no estado vinha sendo ensaiada desde 2014, mas só em 2021 foi colocada em prática em meio a uma política mais ampla de redução da violência. Segundo o coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, David Marques, o estado vinha em uma tendência de redução da letalidade policial desde 2020. Além das câmeras nas fardas, a queda foi proporcionada pela adoção de outros mecanismos de controle, como as comissões de revisão de ocorrência com a participação de militares não envolvidos nas mortes. Olha, isso que eu acho lamentável, veja só. É claro que é uma tragédia o que aconteceu com o policial Patrick. É claro que é uma tragédia, é claro que tem de ir atrás, é claro que tem de investigar. Agora, tem uma questão lógica aí que se você ignorar, você que está me acompanhando, isso aqui não é uma questão ideológica. Isso é uma questão técnica. Se numa única operação morre quase o número do semestre inteiro, das duas uma, ou então a bandidagem estava atuando livre, leve e solta, ninguém estava apurando nada e reprimindo nada, ou pode ter havido aí uma ação um pouco atrapalhada, um pouco desastrada. Entenderam a questão? Não é possível. Ah, não, mas acontece que o crime estava lá, estava barbarizando, mas começou a barbarizar depois da morte do policial? E aí o idiota fala assim, tá lá defendendo o bandido. Não, isso aqui também é defesa dos policiais. Porque se inicia uma escalada em que a operação técnica, a operação profissional é substituída pela vingança, sabe o que acontece? Acontece que tem o troco. E aí os policiais viram alvos. Então, definitivamente, é preciso ir com prudência. O que diz o Ministério Público a 16? O Ministério Público de São Paulo vai investigar a operação das Forças de Segurança do Estado em Guarujá, que deixou ao menos 14 mortos, na verdade. O Procurador-Geral da Justiça, Mário Sarrubo, designou 3 promotores de justiça da Baixada Santista para, ao lado do Grupo de Atuação Especial de Segurança Pública, instaurar um procedimento para analisar a legalidade das ações da operação. Não há prazo ainda para que a apuração seja encerrada. E hoje a Comissão Arnes soltou uma nota, porque o governador Tarcísio inicialmente reagiu muito mal. Eu acho que é preciso, converse com seus universitários aí, governador. Eu não sei se o senhor está querendo que São Paulo saia da honrosa posição do estado com menos mortes violentas do Brasil, por 100 mil habitantes. As primeiras declarações foram imprudentes. E aí a nota diz o seguinte: toda essa trajetória de profissionalização das polícias, que está em curso, e de qualificação do sistema de justiça e segurança pública, não pode ser colocada em risco. A falta de controle da atividade policial apenas fortalecerá o crime organizado, colocando em risco a integridade da população e dos policiais. Não é o contrário. Quem está defendendo o pega pra capar não está defendendo o policial, não. Está botando o policial, está transformando o policial em alvo. Que fique claro, é isso aí.